Bom dia, meus amigos. Você está apenas sendo fiel a Deus agora ou permanecendo fiel ao longo do caminho? Essa é a pergunta da nossa manhã. Bom dia! Espero que você esteja aí já com o seu café, o seu whey protein, o seu mamão ou talvez fazendo um jejum intermitente. Eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e nós estamos aqui para o nosso devocional diário. Se você leu hoje a palavra de Reis e Crônicas, você sabe muito bem do que eu estou falando. E por isso eu quero desde já te convidar para curtir esse vídeo, fazer um comentário potente aqui de como você está se sentindo hoje, compartilhar esse vídeo com quem precisa de conhecimento de Cristo Jesus. E se você não é inscrito nesse canal ainda, pelo amor de Deus, se inscreve porque eu quero chegar em 1 milhão de seguidores. Vamos lá então, meus amigos, esse é o nosso devocional diário do plano de leitura que nós lemos. E hoje nós temos a conclusão do templo. Salomão, ele recebe a direção de Deus, e eu separei 3 versículos para que nós possamos ler a respeito disso. Vamos lá então? 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, diz assim: E o Senhor lhe disse: Eu ouvi a tua oração. Olha só que especial, Deus escuta a oração dos homens. E ouvi a tua súplica. Então aqui nós temos oração e súplica. Oração é uma comunicação com Deus. Súplica é um pedido, muitas vezes intenso, feito ao Senhor, que você fizeste perante mim, e eu santifiquei esta casa que você construiu, que você edificou. Então aqui Deus está falando para Salomão que depois de toda a dedicação que ele teve ao templo, ele está confirmando que ele ouviu a oração dele, pedindo: Deus, esteja junto conosco, esteja nesse lugar. Muitas vezes Deus ele tem o poder, não de apenas, não é que Deus tem o poder de tudo, mas Deus ele tem a capacitação de ele operar o milagre, dele escutar a tua oração e ele também fazer conforme a sua boa vontade na sua vida. E aqui ele está ensinando Salomão que ele separou aquele lugar para que seja o lugar aonde a presença de Deus estaria. Então é um momento muito especial onde ele diz: Salomão, estarei contigo nesse lugar. Ou seja, é o primeiro momento da nossa pergunta. Ele está sendo fiel com Deus. Porém, nós temos um segundo lugar onde Deus vai advertir Salomão. Deus vai chamar a atenção de Salomão que privilégios espirituais, como que ele está recebendo aqui, não significam que vão continuar tranquilamente caso as próximas gerações não forem fiéis a Deus. E ele diz em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 16, em 1 Reis, capítulo 9, versículo 6 ao 7. E será que, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, se apartarem, se afastarem de mim, né? Ele fala aqui: se esse tipo de coisa acontecer, então eliminarei a Israel da terra que lhes dei. Não é eliminarei Israel, porque Deus ele tem uma aliança com Israel e Deus ele tem promessas para Israel. Mas ele vai dizer: eu vou tirar vocês da terra que eu dei para vocês. Olha só como isso é significativo, porque você vê que essa é uma promessa que Deus faz e é uma promessa que acontece no futuro. No futuro, esse povo vai ser levado como cativo para a Babilônia, vai ser levado para outros reis. Sadraque, Mesaque, Abdinego, Daniel, eles vão para outros lugares que não são mais Israel. Deus aqui ele já está dizendo: se vocês levantarem templos, se vocês levantarem estátuas para Baal, para Asmodeu, para Astarote, para outros deuses, eu vou tirar vocês da terra que eu estou dando para vocês. Então tá por conta e risco de vocês. Ou vocês me obedecem, ou vocês vão perder a terra que eu dei com muito esforço para vocês. Então Deus está advertindo que um pai ele pode servir a Deus e ser abençoado, mas se as gerações futuras não obedecerem a Deus, esse privilégio ele não é vitalício. Eles vão perder as bênçãos que Deus deu aos seus pais. Então, por isso que eu falei: você está sendo fiel a Deus porque o seu pai foi, ou você permanece sendo fiel? Aqui está uma grande reflexão para a vida. Por fim, Deus, né, o cronista aqui, ele está registrando a conclusão do templo, mostrando, né, que um período de realização aconteceu de prosperidade com Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz assim: Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então aqui a gente está tendo uma conclusão de algo muito bom. Salomão, ele gasta alguns anos para que o templo de Deus fosse construído. Isso foi um legado que seu pai Davi já tinha deixado todo o material preparado e dito para ele: crie uma casa
para Deus. Davi queria ter construído esse templo para Deus, para que Deus habitasse no meio deles, né? Mas Deus não queria apenas um tabernáculo, mas uma casa para Deus, um lugar lindo para Deus. E Salomão teve essa oportunidade, fez tudo muito lindo, com muita excelência, e aqui o trabalho dele está concluído. Então, a minha pergunta para você que é pai, talvez nessa manhã seja: você está construindo algo com início, meio e fim? Ou você está construindo algo diariamente que você não sabe para onde está indo? Nós precisamos não ser apenas fiéis a Deus em um dia, mas em toda a nossa vida. Apocalipse diz: aquele que permanecer até o fim, este herdará a coroa da vida eterna. Eu encerro com uma frase de John Stott, grande teólogo, que ele diz: a fidelidade no fim é tão importante quanto a obediência no começo. Então, nós temos que ser obedientes a Deus no começo, mas sermos fiéis até o fim. Eu oro para que Deus abençoe a tua vida grandemente nessa manhã, que Deus ele seja fiel contigo em todos os teus caminhos, que você não seja obediente a Deus só no início, mas permaneça fiel com Ele. Já conheci muitas pessoas que foram obedientes a Deus no início, ganharam bênçãos incríveis, não podiam engravidar, engravidaram, não podiam ser curados do câncer, foram curados e, em sequência, deixaram Jesus. Eu conheço pessoas que foram curadas da AIDS e na terça-feira foram pular carnaval. Eu conheço pessoas que ganharam dinheiros assim incríveis, que eram milagrosos de serem ganhos e, em sequência, se afastaram de Deus. Então, não seja obediente a Deus só por uma fase, até você ganhar um marido ou uma esposa, mas seja fiel a Deus por toda a tua vida, né? Não seja como Salomão, que construiu um grande templo, foi sábio a Deus, mas na sua velhice sacrificou a deuses demoníacos pagãos por causa das suas esposas. Seja uma pessoa fiel a Deus até o fim da sua vida e construa um legado bonito que possa ser concluído com êxito. Como John Stott disse, a fidelidade no fim é tão importante quanto a obediência no começo. Seja obediente agora no início da tua fé, mas seja fiel a Deus até o fim da tua vida. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.